Olá, estudantes do curso de marketing, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de explicar alguns conteúdos que os alunos tiveram mais dificuldade durante a disciplina de novas mídias e tecnologias em marketing. Então eu fiz algumas marcações aqui no livro, da disciplina e gostaria de comentar com vocês. Lembrando, pessoal, que para a prova é importante todo o conteúdo que nós vimos durante toda a disciplina. Então, as aulas ao vivo, aulas conceituais, o livro, as próprias atividades de estudo, tudo isso vai ajudar você a estudar para a prova. No entanto, discutindo esses assuntos que tiveram mais dificuldade, eu estou aqui com o livro de Novas Mídias e Tecnologias e Marketing para discutir então alguns conteúdos. No início do livro, pessoal, vocês vão encontrar um pouco sobre o e-business e o e-commerce. Então, vocês vão encontrar algumas explicações. Eu não vou me atentar muito aos detalhes desse conteúdo, mas vocês encontram, por exemplo, os tipos de e-commerce que existe, o B2C, o B2B, C2C, enfim. Como que é feita essa venda por meio online, se é de empresa para empresa, se é de empresa para consumidor, consumidor para consumidor, e ele vai explicando cada uma dessas estratégias. Depois, um pouco mais adiante, é explicado sobre a intranet e a extranet e a internet. O que o que são cada uma dessas coisas? Então, a internet é a rede mundial de computadores, onde todos os computadores se interligam para acesso aos sites, aos servidores, aos bancos de dados, enfim. Falando de uma forma bem resumida, tá, pessoal? A intranet, ela vai ser uma rede privada que normalmente você vai acessar só em um determinado local específico e computadores fora dessa rede não vão conseguir acessá-la. E a extranet é uma rede privada também, no entanto, você consegue acessar ela por meio de um login, uma senha, fora ali dessa rede. Então, por exemplo, às vezes o circuito de uma empresa que pode ser acessado de fora, por exemplo, na casa de uma pessoa, em um outro endereço, isso é uma extranet. Bom, continuando ali, ele vai falar um pouquinho das estratégias de negócio também, por exemplo, e-mail, mobile, fazendo um pouquinho da introdução do que vem por aí de assunto no seu livro da disciplina. Então, verifique ali com bastante atenção, cada uma dessas estratégias. Também temos as contribuições do comércio eletrônico e, por fim, já nós temos o final da unidade 1. Então, percebam, pessoal, que o conteúdo não é difícil, não é muito diferente do que nós já vimos em outras disciplinas. Ele vai fazer aquela contextualização das vendas no mundo online, a partir do e-commerce e também os negócios no mundo online, que é o e-business. Então, verifique ali com um pouquinho de atenção e faça essa introdução. A unidade 2, ela também vai ser um pouquinho do que nós já vimos em outras disciplinas, ela vai ser voltada à logística, no entanto, é para o comércio eletrônico. Então, o ponto principal dessa unidade é o que a logística no comércio eletrônico no mundo online tem de diferente do marketing tradicional. Então, vocês vão encontrar ali uma pequena introdução no início, fazendo esse resgate do conceito de logística, primeiramente. Depois, nós vamos ter sobre o que a logística efetivamente traz de diferente para o comércio eletrônico. Então, se antes as empresas podiam vender, por exemplo, no atacado, em grandes quantidades, os produtos iam de uma empresa para outra em caixas, com o comércio eletrônico, a logística ficou cada vez mais fragmentada, digamos assim. Então, hoje, você vai enviar uma unidade diretamente, às vezes até entre consumidores, para um outro endereço, via correio, via transportadora, seja da forma como for, e você tem que cuidar muito mais desse item para ele não se romper, quebrar, às vezes é até um item único, Então, exige muito mais cuidado, exige uma estratégia muito maior, porque ao invés de você direcionar também o produto unicamente para o endereço, um lote, você vai pegar todo aquele lote, dividir ele e vai mandar cada peça para um endereço diferente. Então, isso exige muito mais do planejamento logístico, digamos assim, e está dentro do principal desafio da logística dentro, então, do ambiente online, tá bem?
Depois nós temos, né, um pouquinho mais de discussões sobre o gerenciamento então dessa cadeia, né, como verificar ali a questão para não faltar produto, para o produto chegar conforme o prazo de entrega que foi informado. Temos também um pouquinho falando sobre o gerenciamento de toda essa estratégia e acabamos a unidade 2. Então, vejam, pessoal, que a unidade 2 ela vai focar na especificidade da logística para o comércio eletrônico, tá bem? Na unidade 3, nós já começamos um pouco mais específico dentro das novas mídias em marketing. Então, eu vou falar logo no início sobre as redes de comunicação em formatos digitais, né, as plataformas de tecnologias digitais também. Então, nós vamos ver, por exemplo, as páginas digitais. O que é uma página digital? Uma página que você acessa na internet, nada mais é do que isso. Então, nós temos os sites, por exemplo, as páginas dos sites, os mini sites, os hot sites, portais, blogs, redes sociais. Cada um desses acessos, ele vai ter um objetivo diferente, né? Um porquê de existir diferente. Então, verifique ali, existe um quadro, existe explicação no livro, que vocês podem tirar essa conclusão. Nós temos também a realidade aumentada, a realidade virtual, que tem uma pequena diferença entre elas, a tecnologia mobile, que cada vez mais nós estamos utilizando no nosso dia a dia, que tecnologia mobile nada é do que o nosso smartphone, o nosso celular e o notebook, né? Enfim, tecnologias que nós podemos carregar de um lado para o outro, tá bem? Sobre essas tecnologias mobile, elas possuem algumas tecnologias, nesses aparelhos, né, que são mobiles, elas possuem algumas tecnologias específicas implantadas nelas. Por exemplo, o RFID. O que é isso? Isso nada mais é do que um código, na verdade uma espécie de código de barras ou um chip, que está atrelado ao produto para fazer a monitoração dele à distância. Então, por exemplo, sabe quando você está numa loja de roupas e tem uma espécie de chip ou uma loja de eletrodoméstico, se você sair na porta com aquele equipamento, vai apitar, né? Alguém vai saber que você está saindo com aquele equipamento, sem passar no caixa ou às vezes desmagnetizar. Aquilo é uma espécie de etiqueta RFID que as empresas utilizam e é uma tecnologia mobile. O Bluetooth, né, muitos de vocês conhecem, que é a tecnologia de transferência de dados entre celulares. Então, você não precisa de conexão com a internet, não precisa da rede de celular, basta aproximar um celular do outro e você consegue fazer a transferência do arquivo. O SMS, o MMS, vocês também conhecem. SMS são as mensagens de texto a partir do celular e MMS é a troca, né, de imagens pelo celular, mas não utilizando a internet, utilizando a rede de celular propriamente dita. Bom, no livro, né, tem toda a explicação, tá, pessoal? Então, nós temos também o GPS, né, o GPS, por exemplo, que é o sistema de localização, né, global. Então, aonde esse produto ou esse dispositivo ele estiver, é possível fazer a localização. Mobile tagging nada mais é do que, sabe o QR Code que nós colocamos na atividade mapa, por exemplo, uma espécie de imagem com código ali, para que você aponte a câmera do celular e faça o acesso, né, mais facilmente. Isso é um exemplo de mobile tagging. Aplicativos móveis, que é os aplicativos instalados no celular para que você utilize o seu celular, smartphone, enfim, como WhatsApp, Facebook, um programa de calculadora que você tenha, o próprio aplicativo da Unicesumar do estúdio, tudo isso são aplicativos móveis ou aplicativos mobile, ou aplicações mobile, é a mesma coisa, tá bem? E a Mobile TV, que são as tecnologias para você assistir televisão em dispositivos móveis, né? Um celular que tem uma TV, então se encaixa aqui nessa tecnologia. Depois ele vai falando um pouquinho sobre as redes sociais, as mídias sociais, o e-mail marketing também, né, cada uma dessas estratégias aqui. Falar um pouco sobre pesquisa, também pesquisa de marketing e as suas vantagens e desvantagens em utilizar essa pesquisa de marketing.
Então, por exemplo, a vantagem de utilizar uma pesquisa de marketing online, né, pessoal? Não aquela pesquisa que você pega, vai, né, ou manda uma equipe para a rua e vai fazer a entrevista. Uma pesquisa que você manda pela internet e espera, então, a resposta, como um formulário do Google, por exemplo. Ela tem um grande alcance, né, de consumidores, mais flexibilidade, utiliza menos tempo para fazer essa pesquisa, enfim, ela tem vários benefícios, mas também tem malefícios, pessoal, e tem que se pensar nisso. Por exemplo, um cliente ele pode achar que aquela pesquisa é um spam e excluir e não participar, ainda que ele confie na empresa. Então, há esse risco. Uma amostra nem sempre é representativa, porque você muitas vezes não consegue o engajamento dos seus clientes para a participação nessa pesquisa. Os resultados podem não ser verdadeiros, já que a pessoa está atrás de um computador, ela coloca lá, né, o que ela acha que é o certo e não responde com fidelidade. Bom, tem outras, né, desvantagens também, verifique ali no livro da disciplina com cuidado, tá bem? Depois nós temos um pouco mais de explicações sobre e-mails e fechamos a unidade também, a unidade 3. Na unidade 4, nós vamos ter um pouco sobre a evolução do comportamento do consumidor. Então, essa unidade vai se focar em estudar o comportamento do consumidor no mundo online. Então, o que o consumidor faz, como o profissional de marketing, ele pode tirar vantagem dessa interação com o consumidor no meio online. Bom, então vai ter essa evolução e nós vamos fazer um resgate nesse livro sobre a segmentação e análise do mercado-alvo. O que é importante lembrar? Que a segmentação ela pode ser demográfica, geográfica ou psicográfica, sobretudo essas três. Por que essas três? Porque, por exemplo, você pode definir uma estratégia e somente, por exemplo, eu coloquei até um exemplo aqui, homens entre 20 e 30 anos com ensino superior que moram no Nordeste e que gostam de jogar xadrez. Então, por exemplo, homem, você está separando as pessoas por sexo, né, que é uma base demográfica. Entre 20 e 30 anos, uma faixa etária. Então, vocês também estão fazendo uma segmentação demográfica por idade. Com ensino superior, então a escolaridade, também um dado demográfico, que moram no Nordeste, uma segmentação geográfica, e que gostam de jogar xadrez. Por exemplo, uma base, então, psicográfica, porque está relacionado à personalidade da pessoa, ao costume da pessoa, né? Ao comportamento propriamente ali da pessoa, de como ela é, de fato. Então, veja que você, muitas vezes, não definiu o seu público-alvo, a sua segmentação. Segmentar esse público é uma estratégia muito arriscada, porque é como se você estivesse fazendo uma estratégia sem saber para quem você vai vender, né? Então, isso você acaba desperdiçando recursos, não é uma estratégia, digamos assim, muito eficaz. É necessário fazer a segmentação, na maioria dos casos, e essa segmentação demográfica, geográfica, psicográfica, elas podem andar em conjunto, digamos assim. Então, não basta apenas segmentar, por exemplo, homens ou mulheres de tal ou tal idade. É necessário fazer essa segmentação completa, muitas vezes. Então, verifiquem, né, esse conteúdo ali, toda essa parte. Depois nós temos sobre o comportamento do consumidor online. O porquê que o consumidor, muitas vezes, busca o mundo online. Então, temos alguns itens que foram destacados ali no livro. O escapismo social. O que é isso, né? É aquela vontade que o consumidor tem de utilizar a internet, ali, o mundo digital, para escapar da realidade, para entretenimento. Então, pense assim, escapismo social, né? Escapar, né, social, da sociedade. Então, ele busca ali na rede, muitas vezes, ficar navegando, né, por exemplo, no Facebook, à toa, ali, só realmente passando tempo ou jogando, né, às vezes, um game. Então, uma das utilidades da internet para o consumidor é o escapismo social, que é o entretenimento. Ele pode buscar também, por exemplo, informação, educação,
o que vocês estão fazendo agora, que é a educação à distância. Então, buscando conhecimento. Interação com controle. Por exemplo, eu quero escolher o que eu quero assistir no momento em que eu quero assistir, da forma como eu quero assistir. Então, nada mais é do que o on-demand, né? A Netflix, por exemplo, ou aqueles aplicativos Play dos canais, diversos canais aí que nós temos de televisão, em que você vai selecionar o que você quer assistir numa hora específica e vai assistir, você se torna dono ali da programação. Temos a socialização também, que seria, por exemplo, a troca de mensagens pelo Facebook, WhatsApp, Messenger, que é a interação literalmente entre uma pessoa e outra pela rede online. Né? O consumidor pode buscar isso na internet. E o fator econômico, né? Que é o próprio e-commerce, fazer compras, fazer transações bancárias, tudo pela internet. Então veja que tem diferentes comportamentos que as pessoas podem ter ali na internet, no mundo online. Então verifique cada uma delas, né, aqui no livro, as suas características, com cuidado ali para que você possa entender melhor. Bom, continuando, nós temos um pouco sobre a construção da marca no ambiente online. Nós temos, aí vai falar um pouquinho dos 4Ps, vai falar sobre banco de dados também, a importância do banco de dados, a importância do CRM para essa estratégia, né, conhecer esse comportamento do consumidor online. Então, tanto a database, né, que seria, no caso, o banco de dados, quanto o CRM, eles vão ajudar, né, o gestor a entender esse comportamento do consumidor. Tudo que o consumidor faz na rede deixa um rastro. E isso vai sendo registrado no banco ali de dados do servidor, né, da empresa. E aí o gestor ele deve reunir esses dados e transformar em informações para a sua tomada de decisão, tá bom? Então, implantar um sistema de CRM que consiga fazer, né, ali a leitura, conhecer o consumidor, avaliar o seu comportamento é fundamental. Veja toda essa parte ali da unidade 4, que é super importante, pessoal. E aí a gente já finaliza a unidade 4 e vamos para a unidade 5, que é uma das unidades mais importantes do nosso livro, que foi até o tema que o professor Anderson tratou nas aulas ao vivo, tá bom, pessoal? Bom, começamos a unidade 5 com o cenário mobile. O que é isso, né? Nada mais é do que, já expliquei, os smartphones, né? Cada vez mais as pessoas estão conectadas por meio de celulares, né? Você tira o celular do bolso, já conecta ali no seu 3G, 4G, 5G agora, e você tem acesso à internet. Se as pessoas estão cada vez mais conectadas, né, no mundo online, as empresas também precisam fazer isso, pessoal. Os profissionais de marketing também precisam pensar nesse mundo online, né? As estratégias, elas estão cada vez mais integradas. Então, o que esse cenário mobile ele traz de vantagem? Primeiro, porque o consumidor, como eu já falei, tudo que ele faz na internet deixa o rastro dele. Se ele entra num site clicando no banner, no link, tudo vai gerar um relatório, pessoal. Então, por exemplo, ele pode buscar na internet, esse consumidor, uma localização de uma loja, o horário de funcionamento dela, promoções, preços dos produtos, as informações de contatos, de telefone ou mesmo o site da empresa. Como tudo isso que ele faz deixa um rastro, o gestor, então, ele tem que analisar esses dados, né, essas informações também do mundo mobile, não só de um acesso por computador, né, um desktop, um computador de mesa, um notebook, mas também dos dados gerados no celular. Então, isso vai trazer uma maior aproximação do cliente com a empresa. Né? Pense, por exemplo, que esses dados, né, essa apresentação online da empresa precisa estar muito bem estruturada. Se um cliente, né, um ciclista, ele está andando na rua, fura o pneu dele. Primeira coisa que ele vai fazer é tira o celular do bolso e digita, né, bicicletaria, oficina de bicicleta próxima. E ele vai na primeira oficina que tiver aparecendo na internet. Então, é necessário fazer essa integração. Entendem? Então, veja ali essa parte também, o começo da unidade 5, que é super importante. Depois ele vai falando um pouco mais sobre os sites móveis, né? Hoje nós temos os sites integrados, que eles aparecem bem
tanto no computador quanto no celular. Ele se redimensiona automaticamente ali conforme o dispositivo que o consumidor está utilizando. Nós temos também as aplicações móveis, né, os aplicativos, que, por exemplo, o aplicativo ele vai trazer funções específicas que os sites não trazem, ou que seria mais fácil os consumidores acessarem por uma aplicação. Por exemplo, o iFood, né? Vamos pegar um exemplo aí prático. É muito mais fácil você ter o aplicativo no seu celular e abrir ele e solicitar a sua comida do que entrar no site do iFood, olhar o pedido, esperar a conexão do navegador carregar. Isso se torna muito mais trabalhoso, sem contar ali a questão de cadastro, de cartão de crédito e toda a situação de pagamento, né? Então, o aplicativo ele facilita. A mesma coisa, por exemplo, os aplicativos de transporte, né? Você já faz o cadastro ali, coloca as suas informações e toda vez que você precisa, é fácil pedir, você só coloca o endereço e está tudo pronto. Não é necessário entrar no site, enfim, daria muito mais trabalho. Então, vejam, pessoal, que cada uma dessas ferramentas, elas vão ter ali a sua especificação, um propósito, né? Nada está na rede à toa. Tudo tem que ser pensado de acordo com a sua estratégia. Então, veja ali esse contexto do livro também, que é bem importante, tá bem? E falando sobre ali as plataformas de busca, um pouco das redes sociais, nós chegamos em dois conceitos super importantes, que é a viralização e o poder analítico. Bom, aqui nós temos a propagação de informações vezes a importância dessa informação, pessoal. O que é a viralização? É quando alguém começa a compartilhar, muitas pessoas começam a compartilhar e de repente todo mundo está sabendo daquela informação. Aquela informação viralizou. E nós temos um outro conceito que é o poder analítico, ou seja, quão relevante é aquela informação ali que foi postada para o consumidor. Então veja que nós temos algumas ferramentas que podem ser mais analíticas ou menos analíticas, né, ou mais virais ou menos virais, e nós chegamos em alguns conceitos que são super importantes, que é o Search Engine Optimization, o Search Engine Marketing, o Social Media Optimization e Social Media Marketing. O que são essas nomenclaturas, né? Ou SEO, SEM, SMO, SMM. Não assustem, pessoal, mas tudo isso está descrito no livro. Resumidamente, o que é importante saber? O Search Engine Optimization ou Search Engine Marketing são estratégias para motores de busca. O que são motores de busca? É o Google, o Bing, o Yahoo. São aqueles sites que você entra na internet para buscar outros sites. Eles fazem a leitura da internet, ali dos sites disponíveis, para encontrar o que você busca. Então, por exemplo, uma estratégia de Search Engine Optimization, você vai trabalhar dentro do site com conteúdo relevante, né, colocando material ali que traga a atenção do seu cliente para que ele permaneça no seu site. Então, essa é uma parte. Fazendo esse conteúdo, né, relevante, interessante, os clientes acessando o seu site, mantendo-se neles, você vai aparecer numa parte do Google chamado busca orgânica ou busca natural, que é uma parte ali que você não paga nada para aparecer, e quanto mais relevância tem o seu site para os consumidores, para as pessoas que buscam, mais no topo da página o seu site vai aparecer. Por outro lado, nós temos também as estratégias de Search Engine Marketing, que são compras de palavras-chave que eu quero que quando o cliente busque, por exemplo, educação, saia Unicesumar, por exemplo. Então, você faz a compra dessa palavra-chave e aparece como um anúncio no topo da página, na lateral, no final da página, enfim. Esse anúncio vai estar destacado quando o cliente buscar aquela palavra-chave. Então, o Search Engine Marketing nada mais é do que a compra de palavras-chave, e o Search Engine Optimization é trabalhar o site colocando palavras-chave para que você consiga alcançar ali o topo da página sem pagar nada, ok? Agora nós temos também o Social Media Marketing e o Social Media Optimization. O que é isso?
é a mesma estratégia, só que nas redes sociais, pessoal. Então, por exemplo, quando você tem um perfil numa rede social, coloca conteúdo relevante, consegue clique, compartilhamento, isso não custa nada, digamos assim. Você não precisa pagar para a rede social para conseguir isso. Depende fazer a optimização do seu conteúdo mesmo que você vai gerar para conseguir esse engajamento das pessoas. Mas também você consegue ter uma publicação patrocinada numa rede social. Essa publicação patrocinada nada mais é do que o Social Media Marketing. Então, você compra, né, ali a sua publicação no horário que você escolheu, no melhor horário, para o melhor perfil de clientes, na melhor rede social também, porque as diferentes redes têm diferentes objetivos, né, as pessoas buscam diferentes objetivos, então você precisa analisar isso aí, tá bem? Então, veja com cuidado cada uma dessas estratégias, busque mais informações ali para você compreender bem o que significa isso. Falando de outras estratégias que nós já conhecemos, tem o marketing boca a boca, que no mundo online se um conteúdo ele é relevante, ele é importante e o cliente vê relevância, ele vai compartilhar, ele vai falar, ele vai comentar bem, né, fazer um comentário positivo desse conteúdo. Então, nada mais é do que esse falatório, digamos assim, das pessoas positivamente da sua empresa, da sua marca, pelo conteúdo que você postou. Temos umas outras, né, outras estratégias também ali que nós vimos, falamos um pouco também sobre ética no marketing, né, o livro vai trazer esse conceito. E como implementar, então, esse marketing de busca? Eu acho que é um dos últimos assuntos aqui do livro da disciplina, que apesar de estar no final, ele não deixa de ser importante, tá bem? Bom, então é necessário fazer uma análise preliminar da sua posição hoje, né? Eu quero entrar numa estratégia de aparecer no motor de busca ou de aparecer numa rede social. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, você tenha esse planejamento em mente. Depois, você selecione as palavras-chave que pense como o seu consumidor ele vai te achar na internet. Por exemplo, se eu estou precisando de alguma coisa que minha empresa vende, o que eu preciso fazer? Né? O que eu vou pesquisar? Então, vai pensando nas palavras-chave. Depois, tem a otimização interna, que é fazer esse conteúdo relevante, conforme eu coloquei. Digamos assim, a otimização externa, que seria comprar as palavras-chave e aparecer nos anúncios. Monitoramento e controle, que é importante você fazer uma análise desses relatórios gerados, saber o que está dando certo, aonde eu posso melhorar, qual é a via de entrada dos meus clientes, por exemplo, ao meu site, né? Tudo isso o relatório vai mostrar. E monitorar ali, fazer a sua estratégia com base, então, nesses resultados, melhorando cada vez mais, tá bem? Bom, pessoal, os conteúdos que eu separei foram esses, tá bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, não deixem de enviar mensagens, enviem mensagens pelo Fale com o Mediador. Desejo a todos uma excelente prova e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.